Fala pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, não se fala em outra coisa, né? Que antigamente a gente falava, na política tem esse negócio de antigamente, é 2 meses atrás. A gente falava no grande embate entre JHC e Renan Filho. E agora já se fala na grande união de JHC com os Renans. E aí eu queria saber, basicamente, de você, Ricardo. Essa união vai acontecer, está próxima de acontecer, não vai acontecer de jeito nenhum. Queria que você dissesse pra gente essa união que ninguém imaginava que podia acontecer, É, JHC e Calheiros. veja só, eu acho que só quem poderia responder efetivamente a isso, a essa altura, seria o próprio JHC, que é um poço de silêncio, né? Impressionante, né? Não dá uma palavra, nem uma respiração a gente ouve do prefeito de Maceió. E, aliás, vive hoje muito mais em Brasília do que em Maceió. Eventualmente passa por aqui, enfim, e busca fazer política ao modo dele. Mas fato concreto e objetivo é que essa história pegou, né? Eu disse para você, as pessoas me perguntam na rua, né? Até na minha caminhada matinal, e Ricardo, essa história é verdade e tal? E eu vou dizer exatamente isso. Eu não sei. Acho que é possível? É. Agora é uma história com muitas implicações se efetivamente acontecer. Quem é o grande ganhador dessa história? Ou quem são os grandes ganhadores? O senador Renan Pai e o senador Renan Filho. O primeiro, o senador Renan Pai, porque ele, e a ideia me parece exatamente essa, né? Teria, a partir dessa aliança, uma dobradinha com o JHC, o que possibilitaria a eliminação de um concorrente fortíssimo, que é Arthur Lira. Não significa que Arthur Lira seria rolete chupado, como se dizia antigamente, mas de qualquer forma ficaria muito mais difícil sem um candidato a governador que fizesse dobradinha com ele, uma eleição para o Senado. Então o senador Renan Pai faria essa dobradinha para o Senado, né, com JHC, os dois brigariam pelas duas vagas, e acho que, em sendo assim, repito, porque voto na urna, né? Você só conta depois que a urna registra. Mas, assim, ficaria o senador Renan Pai com a segunda vaga, mas para ele pouco importa. Ele sempre foi a segunda vaga, né? Theo Vilela foi a primeira, o Bildo Lira foi a primeira, mas, de qualquer forma, o que importa para ele é se eleger. Né? O senador Renan Pai é um estrategista político e me parece que ele é o cara que está por trás dessa história. Quando ele se manifesta, diz que o JHC é um grande gestor, né, aqui em Maceió, ele faz isso sabendo exatamente que consequência vai ter. E qual a consequência inicial? Exatamente provocar esse debate e, de alguma forma, afastar ou criar uma desconfiança grande do Arthur Lira. O pessoal do Arthur, você tem acesso também, né? Sempre diz, olha, o Arthur diz que não existe nada, isso é conversa e tal. Mas eu não sei, isso é um meio muito complicado, né? Essa história de palavra de honra, né? E o JHC não fala, né? É muito difícil. Um ou outro personagem que de fato mantenha a palavra. Só que é isso, o JHC não diz absolutamente nada, fica nessa expectativa da nomeação da doutora Marluce Caldas, que termina sendo uma vítima, né, desse embate, porque a doutora Marluce Caldas é uma profissional respeitabilíssima e respeitadíssima. E fica como se fosse parte de um jogo, né, político do qual, imagino eu, no qual ela não se sente confortável. Mas voltando a essa história, se houver essa aliança, qual é a ideia 2, ou a ideia consequente? Renan Filho não seria, e esse desejo ele já demonstrou internamente, inclusive para Paulo Dantas e Marcelo Vitor, que não aceitam, né, essa possibilidade de ele não ser o candidato ao governo do estado e colocar, por exemplo, Isnaldo Bulhões. Isso para mim é surpresa. Que é um personagem dele. O Marcelo Vitor, não sei se você viu, eu publiquei, acho que semana passada, né? Ele disse já muito claramente, né, que não aceita essa alternativa, assim como Paulo Dantas. E os dois, em havendo essa aliança, Calheiros e Caldas, não vão apoiar JHC para o Senado Federal. Não apoiam. Vão continuar apoiando o Renan Pai? Vão, muito provavelmente. Mas não Isnaldo Bulhões, que eles não aceitam como essa alternativa. Eles não se dão bem. Eu não sei o que aconteceu na passagem de Isnaldo Bulhões pela Assembleia Legislativa, né? E lá estava, né, Marcelo Vitor já está no quarto mandato, né? Quarto ou quinto mandato. E fato concreto é que
eles não se relacionam bem. E Marcelo Vitor não confia em Ginaldo Bulhões, e Ginaldo Bulhões não confia nele, o que é absolutamente normal em política. Ninguém confia em ninguém, principalmente se já houve alguma rusga. Não sei qual foi essa rusga, mas fato concreto é o que aconteceu. O que dizem os dois, Dantas e Marcelo Vitor? Se não for Renan Filho, não. Eles vão escolher um outro nome. E aí entra outro complicador. Porque o compromisso de Paulo Dantas com o grupo dos Calheiros, e Marcelo Vitor e Assembleia, fica no governo até o fim do mandato, e isso foi revelado, né, mais recentemente, desde que o Renan Filho seja o candidato. Se não, ele sai, se afasta para ser candidato também, porque ele quer ser candidato a deputado federal, né? E a filha também, por sua vez, quer ser candidata a deputado estadual e só pode sê-lo se o Paulo Dantas sair do governo. Porque se ele ficar no palácio, ela fica proibida legalmente de ser candidata. Ou seja, no final das contas, e a história seria mais ou menos assim, peraí, o sacrifício vai ser só meu e da minha família, né? E você, né, no bem bom, você vai reeleger seu pai, porque Renan Filho também não quer voltar para o governo de Alagoas. Isso para mim é uma novidade, né? Ele volta para o governo de Alagoas, ele, enfim, acena com a volta para reeleger o pai. E a preocupação dele é essa. Tem uma cena no final da eleição, da última eleição, né, do senador Renan Pai, 2018, né, em que ele, ao fim da eleição, ele conversando com um grupo de pessoas e chega a chorar. Ele disse, eu devia ter, pela dificuldade que o Renan Pai teve de se reeleger, né, eu devia ter me dedicado mais à campanha do meu pai. Porque a campanha dele foi um passeio, não teve adversário, né? Nas duas campanhas dele ao governo do Estado, praticamente não teve adversário. Um era o Benedito de Lira, né, que era um personagem muito desgastado já na política de Alagoas e que não era adversário para o Renan Filho, com toda a jovialidade, a capacidade de oratória e tal. Pois bem, e no segundo não teve, né? Era Collor. Collor, todo mundo queria ser candidato a governador contra o Collor. O adversário ideal. Era o adversário ideal, pela rejeição dele, né, que ele já carregava historicamente. Só que agora, não, seria ele e JHC, os dois batendo de frente. Eu não vou usar essa expressão, eu torço pela briga, porque eu não gosto dessa expressão em política, briga, né? Mas eu torço pelo embate. Sempre vou dizer isso, é um ponto de vista meu de princípio. Uma eleição precisa ser disputada para que o candidato, seja ele quem for o vencedor, tenha um compromisso mais assertivo com o eleitorado e mesmo com os aliados. A gente está acompanhando aqui, por exemplo, o JHC, que não teve adversário, né, na prefeitura de Maceió, terminou a eleição e foi embora. Vamos embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, né? O resto não vou dizer não, porque não começa a suscitar outras provocações. Então você vê essa possibilidade cada vez menor ou você ainda vê a possibilidade do embate entre JHC e Renan Filho? Olha, o silêncio do JHC é muito significativo. Pode ser esperteza e pode ser estratégia. Não se sabe. Depois que se resolver essa questão da doutora Marluce Caldas, a gente vai ter mais clareza sobre isso. Mas, assim, o senador Renan Calheiros e o senador Renan Filho, os dois sinalizam que o mundo ideal para eles, nesse momento, é uma aliança com o JHC. E eu já aprendi há muito tempo, eu sou 67 anos, mais de 45 nessa história aqui, enfim, que não existem inimizades definitivas na seara política. Assim como eles não fazem amigos entre eles, né? Sempre vai ter uma companhia mais agradável, um que você se dê mais, outro que se dê menos, mas também, da mesma maneira, não existe essa inimizade. E não existindo, tudo é possível. Eu vou lembrar sempre a eleição de Bill de Lira e Renan Calheiros, pai, né? Quando apareceu a candidatura da Luísa Helena com ampla possibilidade de se eleger, os dois se juntaram para liquidar a Luísa e conseguiram. Fica parecendo que os dois querem ser candidato a governador, mas sem um embate, né? Como o Flamengo e Fluminense querem o título, mas pegando volta redonda na final, mas todo mundo quer, né? É difícil. Mas o Flamengo, quando pega o Fluminense, se engasga. É isso, cara. Vamos aguardar, mas realmente é surpreendente para mim, nessas últimas 3 semanas. Mas surpreendente como isso cresceu, né? Exatamente. Desde o começo, a gente chegou a conversar sobre isso, né? Desde o começo, olha, isso parte unilateralmente, né, do grupo ligado ao senador Renan Calheiros, né?
Mas, assim, o silêncio do Palácio, o silêncio da Assembleia do deputado Marcelo Vitor é muito significativo. E, de repente, quando ele se manifesta, é para dizer, olha, peraí, não aceitamos um plano B do governo do Estado que não seja Renan Filho. E, segundo, JHC não apoia nem a pau Juvenal. Pronto, aguardaremos. E aqui discutiremos e conversaremos sobre isso. Ricardo, vou partir aqui para a minha dica cultural. Ricardo, tem mais gente em Alagoas fazendo podcast, né? Tem toda uma chamada podosfera, né? Que o pessoal chama. Podosfera, tem... Teologismo. Tem muita gente, é bem legal esse movimento. Tem pessoal mais jovem, pessoal mais antigo, tem... E aí tem um pessoal, e aí até você fala de cabotinagem, né? Mas que a gente teve lá, né? Exatamente. Você teve 2 vezes, eu tive uma. É um podcast chamado Sons e Histórias, né? E é bem legal, esse tá lá no YouTube. Sons... Legal por eles, né? Pelos convidados nem tanto. Pois é. Os convidados não agregam muita coisa, não. Mas tem o Baigon já foi lá, o Mi Medeiros, Ana Gal, gente muito legal. Músicos ou não, eles geralmente eles pegam um disco, por escolha do convidado, a gente comenta sobre o disco, e a gente fala sobre a história do disco. Uma conversa bem legal. E tá lá no YouTube e já tem várias edições. Já não começou ontem, não. Sons e Histórias, entendeu? Um abraço pro nosso amigo Daniel e para toda a turma, Júnior Bito, o pessoal todo. Bem legal. O Railton, professor de História. E vejam lá no YouTube, Sons e Histórias. Ricardo, qual é a sua? Muito legal. Eu já estive, como você disse, 2 vezes. A última falar sobre Tom Jobim, que é uma das paixões da minha vida. Eu vi, foi muito legal o seu programa, por sinal. O Tom é uma figura absolutamente fantástica. Mas, assim, foi muito legal porque os meninos, eles criam, né? Um clima, um ambiente que possibilita que você vá falando. Enfim, fique muito à vontade. Isso eu me sentia muito à vontade as 2 vezes em que lá estive. Uma para falar do meu disco, né? O Nós. Que é muito legal, viu? Que está no Spotify, se quiser. E outra para falar sobre o Tom Jobim. Mas a minha dica cultural dessa semana é um filme canadense. Eu gosto do cinema canadense. Mais um, né? Você vai lembrar meu nome. Éric Tessier é o diretor, não é o Denis Arcand, né? Que é o clássico. Eu gosto muito do Denis Arcand e gosto também muito do Denis Villeneuve, que é o diretor de Incêndios, né? Que é um filme espetacular. Rapidamente sobre Incêndios, eu assisti com Tânia, minha mulher, e a gente assistiu o filme. Quando terminou, a gente estava tão impactado, porque normalmente você comenta, gostei disso, não gostei. Não dissemos uma palavra um para o outro. Tão impactados nós ficamos, tanto eu quanto ela, porque de fato o Incêndio é um filmaço. Eu gosto muito dele também, A Chegada, né? Que é um filme de ficção científica, mas assim, baseada na ciência, né? Porque às vezes a ficção científica é só ficção. Aquela não é baseada na ciência, A Chegada, muito legal. E o Denis Arcand, tá lá, né? Declínio do Império Americano, Invasões Bárbaras, O Testamento, que é outro filmaço, eu cheguei a indicá-lo aqui, todos com o Rémi Girard, que é um atorzaço. É um personagem que vem do primeiro filme, né, que eu conheço dele, né? Declínio do Império Americano. E nesse filme, que é de outro canadense, ele é o personagem central. O Rémi Girard, que é aquele professor, né? Enfim, os filmes canadenses têm uma característica, são sempre muito atuais, tratam de temas muito atuais, né? No caso específico do Denis Arcand, O Testamento é o politicamente correto, invasões bárbaras, né? A eutanásia, que é um tema difícil de você atravessar, ele atravessa belamente. E este, agora, você vai lembrar meu nome, do Éric Tessier, que é outro diretor canadense, como eu disse, trata do Alzheimer. E do Alzheimer com a tecnologia. É um professor de história cuja memória vai, obviamente, abandonando ele e vai destruindo as relações sociais dele e familiares também. Né? E ainda assim ele tem momentos de lucidez. Tem um discurso dele, um pequeno discurso sobre a tecnologia, que ele diz: nós vivemos hoje eternamente o presente, sem passado e sem futuro. Mas é belíssima a abordagem que ele faz, vale muito a pena, vale a pena. Você vai lembrar meu nome, está nos streams aí, vale a pena.
E o canadense, nossa, como eles fazem cinema legal. Eu gosto muito. Tem gente que critica, mas enfim. Eu fazer adoro, eu também gosto muito. Eu citei esses aqui, né? Que são todos diretores que eu gosto muito. E a presença do Rémi Girard, quase que onipresente, né? Nos filmes canadenses, é porque o cara é bom pra caramba, né? Bom pra caramba. É como o Darín, né? Nos argentinos. Né? Nossa, exatamente. É uma sinalização de que ali você vai encontrar uma coisa boa, né? Você tem ali... É icônico mesmo. É um filme com o Darín. Você diz, epa, você vai lá ver. Arrisca pelo menos ver. É isso. Ótimo, Ricardo. Um grande abraço, então. Um abraço. Até a próxima semana, pessoal. Até a próxima.